Bem-vindos a mais um estudo da lição. Essa semana nós vamos nos aprofundar no capítulo 4 de Marcos. É um capítulo muito interessante, muito importante e que nele contém 5 parábolas que exemplificam o reino de Deus e a vida de um cristão. Mas antes de nós começarmos, eu vou apresentar os outros participantes que estão aqui comigo. Oi, gente. Eu sou a Sofia e eu espero que hoje a gente possa desenrolar bem esse assunto para que a gente possa aprender e colocar em prática na nossa vida, perceber as influências que as parábolas, do livro de Marcos podem trazer de bom para a nossa vida. Me chamo Matheus Baltazar e é um prazer estar aqui com vocês para passarmos essa lição. Meu nome é Nicole e é muito bom estar aqui para recapitular mais uma vez a lição. Para nós começarmos, alguém poderia ler, por favor, o verso para memorizar desta semana? Eu leio. Então lhes disse, prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes serás acrescentado, pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Esse versículo está na parábola A Medida, né? A terceira parábola ali que a gente encontra no capítulo de Marcos. E são 5 parábolas muito importantes, né? A primeira a gente vê ali do semeador, depois vem a da lamparina, a medida, a semente e o grão de mostarda. O que a gente poderia começar falando sobre a primeira parábola ali do semeador? Então, é uma parábola muito interessante, né? Porque conta a história de sementes que foram lançadas em diferentes locais da estrada, do campo lá, do local, enfim. E cada uma se desenvolveu de um jeito, né? E é isso, eu acho. Eu acho legal, antes de entrar na parábola, falar o que é uma parábola, né? Sim. Parábola nada mais é que uma pequena narrativa ilustrativa para passar uma lição de moral, algo que seria mais complexo, de uma maneira mais fácil. Que nem a parábola do semeador, ela vem trazendo 4 solos, né? E esses 4 solos, cada um significa uma coisa que é de maneira complexa. Jesus passa de maneira tão simples. Sim. A gente tem ali o primeiro solo, né? Que foi jogado ali na beira do caminho. E aí o que aconteceu? Jogaram ali na beira do caminho, o solo, né, era seco e aí acabou que as aves acabaram comendo e aí não deu nada, né? Aquelas sementes. Aí depois teve as sochas, né? Que caiu nas sochas. Só que aí, por ter nas sochas, não teve a raiz para segurar. E aí acabou morrendo também. Aí depois veio os espinhos, né? Só que os espinhos também não deram certo porque depois de um certo tempo os espinhos começaram a sufocar, né? Quando foi crescendo e aí também não deu fruto. Só que aí vem depois o último solo, que é o da terra boa. E acabou brotando e crescendo e dando bons frutos. O interessante aqui, que eu acho legal da gente comentar, é que 3 dessas sementes, dessas histórias, falam sobre o fracasso, né? A gente pode pensar, nossa, mas só uma deu certo, só uma fala de sucesso. Só que a que deu certo, ela floresceu, ela germinou ali a semente e o grau, assim, de coisas boas foi muito maior do que aquelas que não floresceram, que não germinaram, que não deram frutos, né? Que não... Enfim. Por isso que também já fazendo um link, né? Com a lição de segunda, que fala, né? Sobre o que significa cada semente, o que significa o solo. E alguém pode comentar mais sobre isso? Acho legal a figura que vem na lição, né? Uma pessoa jogando sementes ao ar e tem 4 pessoas viradas de costas para ela. Cada uma representando um tipo de solo, né? A semente ela já foi jogada para nós, basta a gente querer ser um solo bom para receber essa semente, para ela poder frutificar. Sim. Tem ali, linkando com outra coisa que a Sofia falou, sobre o fracasso e tal. E é muito interessante essa coisa sobre o risco do fracasso que teve os outros solos ali. E também mostra sobre o resultado da abundância e o sucesso quando
realmente floresce, quando realmente brota ali uma árvore e um fruto. E essa parábola do semeador, ela aponta muito sobre o custo do discipulado e os riscos que envolve nele, né? Todos os riscos que tem, mas também é a recompensa satisfatória de seguir a Jesus. Sim. Quando realmente dá o fruto ali, as pessoas contemplam e ficam felizes que finalmente semeou. Assim também é um cristão. Quando a gente vê que aquele cristão, ele tá seguindo a Jesus, ele tá dando bons frutos, ele tá servindo ali. Eu penso muito nessa questão do discipulado, né? Que a gente pode trazer para a nossa realidade. Por exemplo, o nosso dever, assim, como cristãos, enquanto cristãos, é levar a mensagem para as outras pessoas, certo? Só que uma pessoa, ela pode tanto negar, não querer saber, querer ficar ali, tipo, meio em cima do muro, ou aceitar e ser uma pessoa firme, uma pessoa, sabe, que contemple a Deus, que seja assim, não perfeita, porque ninguém é perfeito. E isso, mesmo que seja, tipo, uma pessoa, será mais uma pessoa que a gente vai levar para Cristo, que é uma recompensa enorme. E essa pessoa, assim como nós, ela pode também levar outras. E é um ciclo, né? Uma que leva várias. Por isso que, com a parábola do semeador, é o mesmo sentido. Porque aquela única semente que germinou foi a que mais deu frutos. É o mesmo com a gente. A gente pode convencer uma pessoa, mas que seja uma pessoa. Porque essa pessoa será mais uma pessoa, quando Jesus voltar, será mais uma pessoa que irá glorificar o nome de Deus, que irá, tipo, tá firme, sabe? Que irá também, assim como nós, alcançar outras pessoas. Isso. Nós, como cristãos, temos que ser pessoas que dão bons frutos, né? Espalhar o amor de Deus por aí. Sim, entrando no que a Sofia falou ali, Jesus, ele explica, né, o que cada solo significa. A semente, no caso, seria a palavra de Deus. E o solo seria o nosso coração. No primeiro solo, o solo da beira do caminho, onde o semeador jogou ali as sementes e os pássaros comeram. Ali ele explica que os pássaros são como Satanás, né? No nosso convívio, né? Que quando a palavra de Deus é semeada no nosso coração, e o inimigo vem e arranca de nós. E o segundo solo, ele explica, né, que é o solo rochoso, que é o solo que as sementes caem entre as rochas e elas não criam ali raiz e logo morrem. Ali seria como se ele semeasse, a gente ouvisse, mas a gente não tem raiz para que isso continue vivo, né, dentro de nós. E o terceiro solo é o solo com espinhos, que ele vai, semeia, só que com o tempo os espinhos sufocam a semente e ela não frutifica. E ali seria, na nossa vida, como os prazeres, né, da vida, coisas que não têm importância. E os espinhos como coisas que... Coisas da vida. Coisas da vida, que a gente dá a nossa caminhada. Que a gente dá mais importância e não olha assim para Deus. E o solo bom, né? Que aí é o solo ali que frutifica e é um momento que a gente abre o nosso coração e realmente se entrega a Deus. Deixa que nasça e cresça. É isso aí. Deu pra entender. É muito legal essa coisa das parábolas sobre a interpretação que a gente pode ter delas. A Bíblia tem muitas parábolas que Jesus contou ao longo da vida dele, né? E para cada parábola tem uma interpretação e diversas interpretações. É uma espécie de alegoria, né? Que faz algumas referências do mundo real também. Que é o do semeador, por exemplo. Que é o que a gente já tá falando aqui. Cada semente, ela representa um tipo de pessoa quando recebe a palavra de Deus. E tem aquela coisa, a semente é a mesma, só que cada solo é diferente. Então, cada pessoa é diferente, cada pessoa vai aceitar de uma forma, cada pessoa vai ter o seu modo de tratar a palavra de Deus.
Então, essa coisa do solo é diferente para cada ouvinte, diferente para cada pessoa. Todo mundo ouve a palavra, só que o solo A forma de receber é diferente. é diferente. E a gente tem, tipo, trazendo de novo pra nossa vida essa parábola. A gente também tem que ficar muito atento, porque nós podemos sim ser a semente que germina, a semente que frutifica, mas se nós não permanecermos firmes, se nós não permanecermos assim, tipo, tendo uma relação com Deus, nossa semente, entre aspas, pode virar aquelas, por exemplo, a dos espinhos, que começa dando certo, só que é sufocado. Ou que simplesmente para de seguir as vontades de Deus. Por isso que a gente tem que sempre estar, tipo, nos policiando, a gente tem que estar sempre atento, tipo, será que isso tá me agregando? Será que isso tá me aproximando de Deus? Será que isso tá... Será que eu ainda tô sendo a semente que eu era, entre aspas, né? Será que eu ainda tô sendo o cristão que eu era? Será que eu ainda tô glorificando? Ou será que eu tô me tornando aquela semente que começou... É aquela coisa, na verdade, vai ser a semente vai ser a mesma. Será que a gente tá mudando o nosso solo? Exatamente. Nosso coração, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir? E a gente tem... A lição trouxe, né? Essa reflexão que a gente pode fazer pra mudar essa realidade, caso seja necessário. Então, a gente tem que estar sempre se policiando. Tipo, caraca, será que eu tô longe? Será que eu não preciso voltar? Será que eu não preciso me policiar pra ser o que eu era? Voltar a ser o solo fértil? Voltar a frutificar? Voltar a engrandecer? Sabe? É uma coisa que a gente tem que pensar bastante, né? Uma pergunta. Nós, pessoas, podemos ser como os pássaros que arrancam a mensagem das pessoas? Sim. É o mesmo princípio, eu acho. Além de nós nos preocuparmos só conosco, a gente também tem que se preocupar com as pessoas que estão à nossa volta. Com as pessoas que nos rodeiam, porque mesmo que indiretamente, a gente pode estar influenciando outras pessoas, tanto pro bem quanto pro mal. Sim. Porque eu posso ser uma pessoa aqui, lá fora eu ser outra, e influenciar pessoas pro bem aqui, mas lá fora, como é que eu tô, entendeu? Por isso que é uma coisa que fica pra a gente refletir, né? Será que a gente está semeando boas coisas nas pessoas ou será que a gente está indo lá como as aves e tirando a semente das pessoas? Sim. Aqui fala na lição também que as explicações mais longas do solo se dá mais ao solo rochoso e aos dos espinhos. Que o solo rochoso aponta para elementos em contrastes um com o outro. O solo rochoso, ele recebe a palavra de Deus com alegria, que a gente vê muitos cristãos, assim, muitas pessoas que entram na igreja felizes, nossa, ajudando e participando de tudo, nossa, e é aquela animação no começo, só que aí depois é esfriando. São aqueles cristãos, aqueles discípulos temporários, que a gente vê muito, infelizmente, na igreja, Sim. que a gente fica animado, nossa, se batizou, tá participando, só que vai esfriando com o tempo, né? E tem também... relacionados aos espinhos, que é o oposto. Eles não diziam por conta dos tempos difíceis, mas por causa dos bons tempos. O foco deles não tá nas coisas de Deus, realmente, né? Acaba que essas pessoas não querem o que Deus oferece, o que o reino de Deus oferece, o que Deus quer nos dar. Mas eles se preocupam mais, se importam mais, querem mais do que o mundo oferece aqui, se esquecendo que o que vem depois é o mais importante, que é o céu, que essa terra é passageira. Essa do solo rochoso me lembra tão um negócio que aconteceu quando eu fui na praia, né? Quando fica alguma coisa na areia, se não estiver bem enraizado, bem lá no fundo da areia, da parte molhada dela, ele solta facilmente, que nem tendas. Vai em praia, geralmente tem muita gente que coloca tenda, tem guarda-sol, essas coisas. A pessoa foi, colocou a tenda, colocou o ganchinho, mas não cavou antes, não colocou bem preso, né? Bateu o vento, saiu voando a tenda dela. É basicamente isso que acontece. Se a gente não estiver firme no Senhor, a gente vai sair para longe dele. Sim, pode ser o exemplo, por exemplo, da praia e da areia, que o vento leva fácil, porque não tem, né, uma sustentação ali direito. Mas já pode ser o contraste, por exemplo, quando a gente vai no acampamento. Tem vezes que a gente vai bater um negócio quase que não enfinca lá na terra, de tão duro que tá. Não é? Então tem que ser um solo assim... bom. Não pode ser demais, assim, que nem a areia. Não pode ser os extremos.
É que nem... O solo tem que ser preparado, né? Sim. Questão de acampamento. Às vezes o solo tá duro, a gente pega um martelo, bate, e mesmo assim não entra. Assim é o coração de uma pessoa. Tem pessoa que não aceita de qualquer forma aquilo lá. Se você tentar com brutalidade. Aí, dependendo do amor de Deus, você vai se falando, aí o Espírito Santo vai tocando nela, vai amolecendo o coração dela, vai meio que preparando o terreno para ela receber a semente. No caso do solo com espinhos, acho que a gente vive muito isso hoje em dia. Porque a gente pode achar que tá, assim, numa comunhão com Deus, mas a gente olha, né, para fora, todas as coisas da vida, que a gente pensa mais no que a gente quer conquistar aqui do que o que a gente quer conquistar no céu. Então, a gente se perde muito. Sim. Essa coisa foi importante você ter falado, né, dos espinhos. Que às vezes a gente tem uma programação, por exemplo, no Camburi, a gente vai no Camburi, tem aquelas pregações maravilhosas, incríveis, e a gente fala, nossa, eu vou mudar de vida agora. Sim. Agora eu vou mudar de vida. Vou mudar de vida. Vou sair daqui outra pessoa. Eu vou dar estudo bíblico e, nossa, ninguém me para agora. Só que aí passa. Sim, a gente deixa a emoção tomar conta da gente. Esfria, a gente não continua ali naquela emoção. É um momento ali. Por que a gente não continua? O que acontece? O que acontece? É que a gente sai dali, a gente tá num âmbito... cristãos, amigos e alegria, nossa, diversão. Só que aí sai, volta o mundo real, a gente volta também com os nossos ídolos que a gente tinha lá fora. Às vezes uma série, às vezes é o estudo, é o trabalho demais. E aí volta a vida normal, a gente esquece. Aí já volta a pessoa de novo. Aí tem que ter outro Camburi pra lembrar. Aí não tem Camburi aí, como é que faz? Pois é. Essa do solo espinhoso, acho que é muito mais a questão, tipo assim, a planta cresce para depois ser sufocada pela espinha. Tipo, a pessoa entrou na igreja, tá tendo uma comunhão, aí ela começa a pegar um cargo. Aí vem outro cargo. Ela tá lotada de cargo, se sente sufocada, não consegue fazer mais nada. Ou faz tudo meia boca. Ou faz tudo meia boca e acaba se afastando, porque ela tá se sentindo sufocada por estar com muita coisa acumulada. Sim. Aí junta tudo, aí acaba se afastando às vezes. O que seria melhor? É aquela coisa do equilíbrio. De ter um solo bom, um solo fértil. É equilibrar, ir regando, ir cuidando. Porque se a gente também pegar tudo de uma vez, é o que acontece. Sobrecarrega e... a gente cuidar uma vez só do solo e esquecer dele depois. Sim, é uma coisa contínua. E ter a questão do equilíbrio. Acho que agora a gente já pode passar pra terça. Sim, que aqui começa perguntando, né? Porque Jesus ensinava usando parábolas, que foi o que o Mateus falou. A parábola era usada para facilitar o entendimento das pessoas. Então, Jesus usava as parábolas para explicar verdades, explicar coisas complexas de uma forma mais simples, que, por exemplo, pessoas não alfabetizadas pudessem entender por forma de ilustração, por forma de história, né, que é mais fácil de entender. Sim, e aqui na lição veio falando que por Jesus ensinar como as parábolas, como sempre, os fariseus davam um jeito de falar que eles estavam excluindo, que ele estava sendo errado, né? Porque os fariseus aqui falavam que a forma como que ele trazia os seus ensinamentos era para excluir outras pessoas que não entendiam, sendo que não, era completamente o oposto. Era para ser de fácil entendimento, porque Jesus ele queria alcançar a todos, não era um grupo específico. Quando Jesus veio para cá, ele não quis, tipo assim, eu vou levar comigo só a Manuela, só a Nicole. Mateus, não quero. Não era isso. Eu falei até essa coisa que Jesus facilitava, por exemplo, para um analfabeto poder entender e tal. Só que aqui fala também que não é exatamente para um grupo assim que não compreendesse que Jesus ensinava. Ele, na verdade, ele queria que todos entendessem, só que era principalmente para os fariseus, porque Jesus falava que ele se entristecia com a dureza desses líderes que eram tão rígidos e criavam coisas em cima de coisas. E quem acabava afastando as pessoas não era Jesus, eram os líderes. Sim. Os que iam lá e falavam, não, você tá errado, não pode. Eles sim que afastavam as pessoas. Também a gente tem que tomar cuidado com isso, pra gente não ser um fariseu da vida que tá aí afastando as pessoas quando tá achando que não.
vamos, por exemplo, vamos seguir do jeito que eu quero, do jeito que eu tô falando, do jeito que eu acho que tá certo. Não. A gente tem que ter muito cuidado para não partir para um extremo de tipo, não, quem está certo sou eu. E esquecer de todo o resto. E acabar afastando as pessoas. Não é isso que Jesus quer, não é isso. Não era assim que ele fazia, entendeu? Falando desse jeito, se você tem que ser só de um jeito, tem que ser do jeito que eu quero, você acaba virando um pássaro que arranca as sementes. Exato, voltando. É verdade. É verdade. A gente falando de novo sobre essa coisa de Jesus explicar as parábolas, lá em Marcos 12, do versículo 1 ao 12, fala sobre uma parábola, que era a parábola dos lavradores maus. Que Jesus, na verdade, acabou usando essa parábola não para falar das pessoas que estavam ali em volta, mas era especialmente para os fariseus, né? Por essas pessoas que, às vezes, eles mesmos usavam as coisas tão complexas e Jesus tentava explicar para eles, de alguma forma, de uma indireta ali, para ver se eles entendiam por meio de uma entende, parábola. pelo amor de Deus. Pois é. Pelo amor de Deus. Será que ele falou? Bom. Calma. Deixa eu pensar. Aqui também fala que Jesus, ele não se preocupava com ele não se preocupava com as pessoas. Ele se preocupava com as pessoas. E não as advertia. Sim, tanto que ele usou essa parábola, né? Que eles já estavam criticando as parábolas. Aí Jesus foi lá e falou, não, vou criar uma parábola para afrontar eles. Achei isso incrível. Que os lavradores maus, né? Eram os fariseus que, novamente, voltando ao que eu tinha já falado, estavam afastando as pessoas. Isso, cara, isso é horrível. Eu falei o negócio errado, gente. Desculpa. Eu tava tentando ler aqui, processar. Aqui tá falando, se ele não se preocupasse com as pessoas, ele não as adverteria. Sim. Porque ele tava tentando ensinar. Então, de certa forma, tem que advertir as pessoas pra ensinar. Então, eu falei errado, tá, gente? Desculpa. Então, ele se preocupava com as pessoas, por isso ele advertia, de certa forma, por meio das parábolas, de uma forma que todo mundo entendesse. É isso. E essa parábola, ele tava lá parafraseando Isaías 6, 9 e 10. Eu vou abrir aqui rapidinho, só pra gente dar uma margita. Se eu achar, né, gente? Calma aí. Quer que eu leia? Quero, pode ler. Vamos lá. Aqui vem. Então disse ele, vai e dize a este povo, ouvi e não entendais. Vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e feche-lhes os olhos, para que não venha a ele ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração. E se converta e seja salvo. Interessante desse verso é que Isaías, ele adverte, ele tem o objetivo de chocar o povo, de despertar Israel para que eles se afastassem do mal. Assim, por isso que a gente falou que Jesus estava parafraseando esse verso. Por quê? Porque ele tentou fazer a mesma coisa com essa parábola, só que de uma forma mais simples, de uma forma mais... Como é que eu posso dizer? Que abrangesse, tá certo essa palavra? Mais o maior número de pessoas para que mais gente entendesse, né? E Isaías, quando ele escreveu aí esse capítulo 6, o que aconteceu? Ele teve uma visão de Deus, né? E aí ele se sentiu impuro naquele momento e Deus mandou o anjo foi lá com uma brasa de fogo, né? Colocou na boca dele e falou que ele estava purificado, né? E aí Deus falou com Isaías depois disso. Falou sobre essa mensagem, que ali está o verso que Jesus depois acaba fazendo a parábola parafraseando. Sim, é isso mesmo. E o objetivo de Jesus, vou ler aqui o que está na lição, tá, gente? Ao citar Isaías 6, não era dizer que Deus estava rejeitando as pessoas, mas que as ideias pré-concebidas e a dureza delas as impediam de aceitar a verdade que salva, a qual atravessava a parábola do semeador. E exatamente isso, né? Tudo que a gente já falou, acho que está sintetizado nesse trecho. E voltando, assim,
com a parábola anterior, cada um escolhe o solo que deseja ser. Porque eu posso muito bem escolher ser um solo fértil ou ser um solo que afasta todo mundo de mim e de Deus. Depende só de mim. Claro que a gente também tem... que a gente tem que... que pedir orientação divina, sempre tá lá, tipo... Não, eu quero ser o solo fértil. Eu quero ser uma pessoa boa. Então, depende muito da gente também. A gente não pode esperar sentado e falar, não vou fazer nada, eu acho que Deus vai agir sozinho. Não, gente, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Todos precisam se decidir se vão ou não se render a Jesus, né? Que isso? Acho que a gente pode passar pra quarta. Ou alguém quer falar mais alguma coisa? Não, só citando mais uma coisa sobre Isaías 6, que tá, né, ligado aí essa parábola, que essa mensagem de Isaías 6 tem como objetivo chocar o povo mesmo, despertar Israel para eles se afastarem do mal. Sim. E a chave para compreender as palavras de Jesus é necessário fazer a vontade de Deus, para a gente compreender os ensinos de Jesus. Isso nos torna membros da família de Deus. Sim. E só Foi mal. Uma coisa que no final fala, que é muito importante, falando sobre os dois versos, que Deus não estava rejeitando as pessoas. Ele estava... Pera, calma. Ele estava falando sobre a dureza das pessoas, do coração das pessoas. Que essa dureza delas impediam elas de aceitar a verdade. E a verdade que salva elas. Ele tava tentando basicamente dar um alerta para as pessoas se tocarem. Peraí, tem algo errado aqui. Sim. Pesquisar pra ver o que eu tô sendo. É daquele toque. Se pensar, que solo que eu tô sendo? Será que eu tô sendo um bom solo, um solo ruim? Ou será que eu tô sendo a AF? Então, era pra tentar ajudar o povo. Vamos? Então, o interessante dessas parábolas é que elas são atemporais, né? Elas serviu pro povo daquela época e serve pra nós até hoje. Com certeza. Pegar pra refletir, que solo que eu tô sendo? Eu tô sendo, tipo, um pássaro que tá indo arrancando a semente do coração das pessoas. Eu sou um solo rochoso. Qualquer vento vai me levar embora para longe de Cristo. Ou tô sendo um solo bom que está produzindo bons frutos, que está levando a palavra do Senhor para outras pessoas e sendo exemplo, não só falando, mas também, tipo assim, a pessoa olha para mim e fala, aquele menino ali, ele vai na igreja, ele é cristão, ele tem bons modos. Ou a pessoa vai olhar e fala, aquele menino ali vai na igreja, tá de brincadeira, sabe? E você, Nicole, o que você poderia nos falar sobre a próxima parábola, que é a parábola ali da lamparina, que se encontra ali em Marcos 4, né, no versículo 21 a 23. Bom, vamos ler então, rapidinho. Marcos 4, 21 ao 23. Ele lhes disse, quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama, acaso não coloca num lugar apropriado? Porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Bom, a candeia, que no caso é a lamparina, né? É a mesma coisa. E o que Jesus quer dizer aqui? Que se você recebeu uma luz, que no caso é a palavra de Deus, por que você vai esconder essa luz? Não faz sentido. Não faz sentido. A luz ela foi feita para iluminar. E quem vai colocar uma lamparina dentro de um cesto ou debaixo de uma cama? Sim, não faz sentido, né? Não tem... Ela perde totalmente a função dela. Então, se a gente recebe a palavra de Deus e não espalha para outras pessoas... A gente tá sendo que nem a lamparina debaixo escondido. Sim. Inútil. Isso, inútil. E é o que ela falou. Assim como a lamparina, a palavra de Deus ela não deve ser escondida. Quem tem acesso a ela, como a gente, por exemplo, a gente tem que proclamar ela, não esconder, guardar pra gente. Ok, aprendi, tá bom, aprendi. Né? Aprendi e vou deixar só comigo. Não, a gente tem que sair e falar pros nossos amigos no nosso dia a dia. Às vezes a gente perde tanto tempo falando de coisas tão
aleatórias ou de coisas que nem acrescentam nada da nossa vida, Edificantes, né? e sendo que muitas vezes a gente podia, sabe, ter acendido um fiozinho ali, uma faísquinha no nosso amigo, às vezes no nosso familiar, enfim, nas pessoas à nossa volta, no nosso dia a dia, a gente às vezes acaba gastando nosso tempo com coisas tão supérfluas, né? E é isso. A gente, como cristão, como pessoas que têm a palavra de Deus, a gente não deve se esconder, né? A gente não deve ser inútil como uma lamparina escondida. A gente tem que mostrar o que a gente tem. Eu lembro muito disso, a questão da lamparina, daquela música que a gente cantou, não sei se você lembra, dos aventureiros, sabe? Enfim, que a música fala que nós temos que ser pequenas luzes no mundo a brilhar. E eu escutei, gente, isso desde quando eu me entendo por gente, que eu tenho que ser luz, que eu tenho que ser que nem uma luz. Mas é a realidade. Nós temos que ser como luz nesse mundo cheio de trevas. Nós temos que levar a mensagem. Nós não devemos ser lamparinas inúteis que ficam em lugares que ela fica inutilizável. Não. Tanto que Jesus pergunta, né, na parábola, ele fala, será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama? Por acaso não a coloca num lugar em que ilumine bem? Eu imagino as pessoas ouvindo, tipo assim, ele tá perguntando uma coisa tão óbvia. Sim. Mas às vezes não associava que aquilo lá era com a própria vida. Tipo assim, será que eu tô sendo uma lamparina que tá escondida? Será que eu tô sendo uma lamparina que não tá iluminando nada? Eu não tenho que ser uma lamparina usável, uma lamparina útil, uma lamparina que ilumine as pessoas, ilumine o mundo, que Mostra o caminho, né? Isso, obrigada. Se ela não ilumina, ela perde o propósito dela, porque o propósito dela é iluminar. Exatamente. Se ela não ilumina, ela não tem Então, gente, a gente tem que ser que nem a musiquinha lá dos aventureiros. A gente tem que iluminar. É aquela coisa. Tem uma outra coisa que eu falei no começo, que é sobre essa coisa de interpretação das parábolas. As parábolas têm 1001 interpretações, né? E além dessa interpretação sobre a gente ser luz, que a gente deve sair, mostrar o nosso brilho, falar sobre a palavra de Deus, também Marcos 4:22 aqui, deixa eu ler de novo. Porque não há nada oculto, senão para ser manifesto, e nada escondido, senão para ser revelado. E aí tem a interpretação que se refere aos segredos. Aqui fala que essa parábola se refere a segredos que se tornam públicos. Alguém teria alguma coisa a falar sobre isso? Desculpa, poxa. E, Marcos 4:22 explica que a parábola se refere a segredos que se tornam públicos. Seria referente a segredos que a gente guarda e que de uma hora para outra vai acabar saindo uma hora. Sim, por isso que a gente também tem que... Não pode viver, por exemplo, uma vida dupla, que aqui eu sou uma coisa, lá fora eu sou outra. Porque uma hora ou outra, essa parte oculta, ela também será iluminada e todo mundo vai ver que, tipo, era toda uma farsa, sabe? Por isso a gente também tem que tomar muito cuidado de não estar sendo duas caras, vamos dizer assim. Aqui eu sou uma coisa, com o Matheus eu sou uma coisa, mas com a Nicole eu sou uma pessoa totalmente diferente. E uma hora isso vai chocar, isso vai dar errado, entendeu? Mesmo que ninguém descubra, Deus vê tudo, Deus sabe Exatamente, de tudo. Então, exatamente. Não adianta pode nada estar querendo esconder esconder de você mesmo. de outra pessoa, se esconde, mas Deus sabe o que está no seu coração, tá? Sim. Mas o foco mesmo da parábola é sobre o evangelho, que a gente não deve esconder, mas também ressaltar essa coisa de não manter uma vida dupla, uma vida com segredos, porque uma hora vai acabar saindo. Exatamente. Uma hora vai acabar saindo, e mesmo que não saia, Deus sabe tudo, né? Sim, sobre o evangelho seria também um pouco egoísta da nossa parte, né? Saber de tanta coisa e não espalhar pra ninguém. Exatamente. Nossa, é verdade. Saber do evangelho é algo tão bom e às vezes a gente acaba reprimindo, guardando tanto pra gente, sendo que é algo tão bom. E, por exemplo, eu vou falar um exemplo de mim. Por exemplo, do sábado. Às vezes vem alguém e fala sobre o sábado. Ai, não sei o que, senhor do sábado, não sei o que lá. Ai, deve ser muito chato. Mas, gente, eu, pelo menos, vou falar por mim. Essa coisa do sábado, eu
Eu amo. Eu queria que todo mundo pudesse viver sábados. Porque é incrível. É um dia... Você não vai limpar a casa, você não vai ter que se preocupar de ir no mercado, de ter que fazer isso, de ter que fazer aquilo. Não, você esquece suas obrigações que você tem durante a semana, você esquece que você tem que estudar. Deixa o teu estudo lá, daqui a pouco, quando dá o pôr do sol, você volta lá, faz essas coisas. Só que é incrível, sabe? É aquelas 24 horas que, assim, você descansa sua cabeça. Pelo menos tem que ser esse o propósito, né? Se não tá sendo, aí você tem que rever suas coisas. Mas o sábado é um momento para passar em família, pra ir almoçar com os amigos, pra ter um JA, uma coisa legal ali na igreja. Então, assim, o sábado é uma coisa que eu queria que todo mundo pudesse viver. É uma coisa que eu queria gritar pro mundo, assim, o quão incrível é e o quão bom é poder viver isso. Sim. Vamos passar pra quinta que nosso tempo tá correndo. Quinta-feira vem trazendo a parábola do grão de mostarda, da semente de mostarda. Calma. Ok. A gente vai falar uma parábola se a gente for pra Qual? Pra quinta. Aqui, ó, 6. Ai, gente, foi mal. Essa coisa aqui, rapidinho. Só voltando. Tem a parábola aqui da medida. Que tá lá em Marcos 4. Conversa 24, 25. Daqui a pouco a gente vai pra quinta. Vamos rápido aqui. Mas tem que passar aqui sobre a parábola do padrão de medida. Que tá lá em Marcos 24 e 25. Você pode ler pra gente, Nicole? Leio. Considerem atentamente... É 26, 25? 24 e 25. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. E continuou ele. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais acrescentarão para vocês. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. É que tá ali entrelaçado com a parábola da lamparina. Eu tava falando que era outra parábola, mas é a mesma. E só pra gente finalizar essa parte, aqui fala: se alguém tiver aberto a luz, receberá ainda mais. Mas se rejeitar a luz, até o que tinha antes lhe será tirado. Então, é muito importante a gente abrir o nosso coração para cada dia mais a gente receber a luz de Jesus. E tentar iluminar aqueles que estão, né, sem luz. Sim. E poder proclamar o evangelho de Deus para o quanto antes o Senhor Jesus poder voltar, né? Agora, vamos para a próxima parábola. Vamos para a quinta. Então, voltando de onde eu tinha me apressado, quinta-feira fala sobre a parábola do grão de mostarda. Alguém tem alguma coisa a discorrer sobre? Agora vocês falem um pouco. A gente tá falando A gente tá demais. falando muito, eu tô achando. Vocês têm que falar mais um pouco. Vamos dar uma pausa. Então tá bom. Bom, Acho que antes é a parábola da semente, né? Tem uma... Não, não, gente, é a mesma. Não, tá tentativa. Não é a mesma? não. Eu acho que eu vou ficar quieta É a da partir de semente. agora. Vai, É Nicole, a então da você vai semente, falar eu vou ler Fala aqui, aí. então. Marcos 4, 26. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra, noite e dia, estando ele dormindo ou acordado. A semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Eu acho que essa parábola, ela fala do reino de Deus, como as coisas acontecem sem que a gente perceba, né? Que a gente vai lá e espalha a semente, que no caso é a palavra de Deus, mas a gente não sabe como Deus vai fazer essa semente crescer no coração de alguém, ou até mesmo no nosso coração. E essa parábola, ela é focada no processo de crescimento, que você falou, por exemplo, na parte do evangelho. Só que é que nem o grão de mostarda, né? Que tá falando do grão de mostarda nessa parábola. O grão de mostarda, ele pode chegar a 1 a 2 milímetros de diâmetro.
É bem pequenininha, uma das sementes mais pequenas que tem. Não é a menor que existe, mas é uma das menores que existe. Jesus retrata aí nessa parábola. E ela tem de 1 a 2 milímetros ali quando ela tá sementinha. Só que a mostarda, ela pode chegar até 3 metros de altura. Então ela cresce, tipo, de 1, 2 milímetros, ela vira 3 metros de altura. E assim é o evangelho, assim é a gente. O tanto que Deus pode transformar, o tanto que Deus pode fazer na nossa vida e fazer crescer que a gente nem imagina. Que aquele grãozinho pode virar uma coisa tão grande. Voltando a falar sobre o grão de mostarda, né? Agora, no momento certo. Jesus até fala, né, que se nós tiver... Alguém pode me lembrar do verso? Se tivermos a fé como um grão de mostarda... Alguma coisa assim. A gente tem que ter a fé pelo menos do tamanho do grão de mostarda. Só que aí, lembrando... Calma aí, gente, que eu vi o tempo, vi que a gente tá meio apertadinho. Mas tudo bem, vamos terminar. A gente pode pensar, nossa, mas o grão de mostarda é tão pequeno, tem que ter a fé de tamanho tão pequeno assim. Mas foi igual a Manuela falou, que essa semente, mesmo que ela seja pequena, ela não vai permanecer pequena. Mesmo que for pequena, pode trazer grandes resultados. Exatamente. Essa semente, ela pode, assim como qualquer outra semente, né? Ela germina e ela dá frutos. Então, mesmo que nossa fé, no começo, eu acho, né? Não tem que ser pequena sempre. For do tamanho do grão de mostarda, essa fé, ela vai crescer, ela vai se desenvolver. E ela não vai permanecer pequena, ela não vai permanecer só conosco. Porque quando essa semente cresce, quando a nossa fé aumenta, também voltando ao que a gente falou antes, a gente não vai querer guardar só pra gente. A gente vai querer falar. Então, por isso que Jesus fala pra gente ter a fé pelo menos do tamanho de um grão de mostarda. Porque senão vai crescer. E se ele crescer, se nós termos a fé dessa maneira, de novo, voltando com tudo que a gente falou até agora, nós iremos alcançar outras pessoas. E essas pessoas irão alcançar outras. E vai ser assim, vai ser tipo um esquema de pirâmide do bem. Vai dar tudo certo, sabe? As pessoas serão alcançadas. Mesmo que aos poucos, elas serão alcançadas pra glória de Deus, entendeu? Então, eu acho que... eu acho que o que você queria dizer sobre o grão de mostarda, ter a fé do tamanho do grão de mostarda, Jesus fala, se a gente tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, a gente pode mover montanhas. Isso, muito obrigada. Né? Ou seja, o quão insignificante é a fé que a gente tem nesse momento. Uhum. Tipo assim, o grão de mostarda é minúsculo e a gente não consegue fazer nada com ela de certa forma. Sim. Cabe uma reflexão. Tipo, será que a minha fé tá menor... Oh, meu Deus do céu. Menor que um grão de mostarda? Será? Tipo, vamos para pensar, sabe? E essa última parte aí do texto, né, dessa parábola, ela faz uma alusão a outros 2 textos, que está em Salmos 104, que esse capítulo ali de Salmos, ele fala sobre o poder de Deus se manifesta na criação, o poder que Deus tem de transformar algo tão pequeno em algo tão grande. E também está linkado ali a Daniel 4, que mostra o sonho de Nabucodonosor, em que ele simboliza uma grande árvore, no qual debaixo dela se encontra sombra e alimento, que é essa coisa de você crescer e você também se ajuda ali, você também tá ali ajudando outras pessoas. Então, por exemplo, fez sombra ali o alimento, a árvore estava ajudando ali, por exemplo, animais a se alimentarem, alguém a descansar. Então, essa coisa da gente crescer cada dia mais e poder ajudar outras pessoas que estão à nossa volta. Sim. Acho que é isso, né? Aqui fala, só para finalizar, que Jesus ensinou que o reino de Deus começou muito pequeno, mas se tornará grande e será algo muito impressionante, que as pessoas daquela época ali, que viviam ali com Jesus não imaginavam o tamanho que era tudo ali, que aquele pregador ali da Galileia, o que ele significava, o que aconteceria no futuro. Então, assim, o reino de Deus é algo imenso, que a gente nem consegue imaginar a grandeza. Sim. Vamos para sexta-feira ou alguém tem algo a mais a acrescentar? Acho que eu não tenho mais nada a acrescentar. Não? Eu não vou começar falando, vai que eu pulo essa parábola. Então a Nicole vai começaria a falar sobre sexta-feira pra gente finalizar. Vai, Nicole, o que você tem a falar sobre? Bom, A sexta-feira basicamente é um estudo complementar, né, que vem trazendo Pra nela. finalizar. fala um pouco de
de tudo que a gente já estudou. A parte da parábola da lamparina me chamou bastante atenção, né? E eu acho que fica uma reflexão pra gente de quem a gente deve ser, né? Quem a gente está sendo. Se a gente tem uma luz para espalhar para as pessoas, mas a gente simplesmente apaga essa luz ou Se esconde. só esconde essa luz. E de uma forma egoísta, né? Sim. Acho legal uma parte que vem trazendo aqui nessa parte do estudo adicional, vem falando assim: o amor precisa ser o motivo da ação. O amor é o princípio básico do governo de Deus no céu e na terra, e deve ser o fundamento do caráter cristão. Trazendo, a gente sem o amor, não tem como a gente representar a Deus, que a base de Deus é o amor. E a vida ali, cristã, a vida com Cristo, ela requer entrega, ela requer entrega sem reservas, requer serviço. E não é um serviço dividido que a gente vai dividir nossa vida e entrelaçar junto com Jesus. A gente tem que saber repartir, ter o nosso momento ali com Deus, entregar todo o nosso coração. Porque a vida cristã, ela exige o nosso coração, a nossa mente, o nosso intelecto e as nossas forças. E quem vive para si mesmo não é cristão, porque se a gente vive para si mesmo, a gente é egoísta. E uma pessoa egoísta não vai querer Passar à frente. passar à frente o que deve ser passado, não vai se dar pelo outro, essa coisa do amor, de cuidar, de querer ajudar as outras pessoas. Então, o cristianismo exige entregas do nosso coração, da nossa mente, de tudo. Eu achei interessante o que está escrito lá no livro Parábolas de Jesus. Fala o seguinte: o amor será revelado no sacrifício. O plano da salvação foi firmado em sacrifício. O sacrifício tão profundo, amplo e alto que é incomensurável. Cristo entregou tudo por nós, e aqueles que o aceitam estarão prontos para sacrificar tudo pela causa do seu Redentor. O pensamento de sua honra e glória terá procedência sobre todas as outras coisas. Eu achei que esse trecho, assim, sintetizou tudo que a gente falou até agora. Que, tipo, quem, sabe, tá tão intimamente ligado, tá tão, tipo, caraca, Jesus se sacrificou por mim. Não vai querer guardar pra si mesmo. Vai querer espalhar, entendeu? E a cruz, né? A história da cruz revela um amor em ação. O amor de Deus. Ele entregou tudo ali na cruz. Deus deu o seu filho unigênito pra gente lá. Ele foi lá, morreu por nós. E o que a gente tem feito em relação a esse amor? O que a gente tem refletido? Espalhado? Ou a gente tá sendo egoísta e guardando pra gente? Será que a gente tem refletido esse amor de Jesus na cruz, na nossa vida, no nosso dia a dia, para as pessoas que estão ao nosso redor? Será que eles sabem, por exemplo, que a gente é cristão, que a gente é adventista? Será? Será que a gente está refletindo isso? Ou será que a gente está refletindo totalmente ao contrário? Ou será que as pessoas pensam? Que eu já ouvi muito isso na escola sobre outras pessoas. Nossa, aquela lá é crente? Crente? Só se for... Enfim. Mas é aquela coisa. Às vezes a gente tem essa fama de crente, por exemplo, de cristão. Mas será que essa fama, a gente está realmente mostrando para as pessoas que a gente é um cristão de verdade, que a gente segue a Deus? Ou será que a gente está mostrando exatamente que os cristãos de hoje em dia estão tão frios, têm levado uma segunda vida, tem tido um outro lado, que dentro da igreja é uma coisa, só que fora, por exemplo, na escola, na faculdade, é uma outra coisa. Totalmente ao contrário. Será que a gente está sendo como lamparina? Será que a gente está cultivando um solo fértil ou a gente está sendo completamente oposto? A gente tem que se autoavaliar para ver se a gente está levando o amor de Deus às outras pessoas. Bom, gente, eu acho que é isso. Já deu nosso tempo. Então, acho que a gente conseguiu, né, sintetizar bem. Discorrer bastante. Foi muito bom estar com vocês hoje aqui, gente. Eu espero que você aí, atrás da tela, possa ter entendido, possa ter gostado desse estudo que você teve aqui com a gente. E fica atento que na próxima semana também teremos as próximas lições. Fica sempre atento no canal, curta, comenta. E é isso, tchau, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.